Mudar de assunto, gente, porque olha só, a Faceres, que é uma das faculdades particulares de Rio Preto de medicina, foi certificada pelo SAEM, o Sistema de Acreditação das Escolas Médicas. E para saber o que isso significa, não só para a instituição, mas como para toda Rio Preto, para a comunidade acadêmica de Rio Preto, a gente vai conversar com o diretor da faculdade, o médico Dr. Tufi Ambar Neto, está aqui no Zoom comigo. Doutor, tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os telespectadores. Tudo bem, e você? Muito bem, obrigado, doutor. Doutor, vamos lá então. O que significa essa ser certificada aí pelo SAEM? O que significa para a Faceres, para Rio Preto, a importância disso? Olha, SAEM quer dizer Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, tá? Essa é uma certificação conferida pela ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, pelo Conselho Federal de Medicina, que é a reunião de todos os CRMs do Brasil, e pela World Federation, a Federação Internacional de Escolas Médicas do mundo inteiro, tá? Então, isso é de uma importância. Para você ter uma ideia, só 4 escolas particulares têm isso aqui no estado de São Paulo, tá? Tudo lá perto da capital. E o que eu vou falar para você? A importância é um reconhecimento mundial. Isso vai permitir que a gente faça convênios com instituições de renome que são filiadas ao World Federation. Poderemos, assim, agilizar os intercâmbios que a gente tem planejado há algum tempo já, tanto enviar professores e alunos, quanto receber professores e alunos estrangeiros. Então, isso é de uma perspectiva gigantesca de crescimento da instituição. Legal. Lembrando que isso foi obtido com a visita de fiscais do CFM, da ABEM, que fizeram visitar a faculdade, analisaram documentos e fizeram a certificação, então. Então, de Rio Preto, das particulares, Faceres é a única. Eu ia perguntar, o senhor meio que já respondeu. Sim, só da para região inteira, Porque aqui, a de medicina, aqui a gente tem a particular a Faceres, a Unilago. São as duas, né? Eu acho que sim. São 3 escolas em Rio Preto. E aí também, claro, a FAMERP, que é pública. Doutora, a Faceres tem plano de um dia ter um hospital universitário? Onde é a residência dos estudantes da Faceres? Isso, a gente tem um convênio com o Hospital Carlos Malzone, de Matão, que é um hospital terciário de uma capacidade enorme. Lá, para você ter uma ideia, tem cirurgias desde cirurgias de nível secundário até quaternário, né? Lá tem cirurgia cardíaca, uma série de outros procedimentos. E também tem a Santa Casa de São Carlos, que é um hospital gigante, entendeu? Um dos maiores do interior do estado, também é um hospital quaternário, e a gente tem convênios tanto com um quanto com o outro. E em Rio Preto, não? Alunos fazem... Não, em Rio Preto nós temos, no momento, com o Hospital Bezerra de Menezes, com o Hospital Bezerra de Menezes, que é o hospital psiquiátrico, né, onde os alunos aprendem saúde mental. Muito bom. Doutor, nessa certificação, o que é levado em consideração? É a estrutura física, é o corpo docente, tudo? Tudo. Corpo docente, projeto pedagógico, qualidade da infraestrutura. Lembrando que nós somos, talvez, uma das faculdades do estado de São Paulo e do Brasil. Por exemplo, você tem uma ideia, nós temos o 3º maior centro de simulação realística e habilidades do Brasil, a Faceres. Nós temos 25 laboratórios dedicados só ao curso de medicina, já que a nossa instituição tem apenas o curso de medicina. Analisa também qualidade do corpo docente, qualidade da gestão, qualidade do internato e dos estágios. Então, toda uma série de circunstâncias, uma série de indicadores são analisados para se chegar a esta aprovação.
Entendeu? Legal, gente. Muito bom. Tá aí o doutor Tufi Ambar Neto, é o diretor da Faceres, médico. E eu vou aproveitar a participação dele aqui para a gente abordar uns outros assuntos também. O assunto do momento, doutor, vacina contra o coronavírus. Quero saber o que o senhor pensa desse discurso negacionista de muitas pessoas, inclusive do próprio governo federal aí. Parece que virou mais uma guerra política ideológica do que um discurso de saúde pública. Olha, eu vou ser franco com você, Alexandre. Eu não saberia dizer assim, não saberia julgar assim o lado político. Eu acho que assim tem muito barulho no meio disso tudo, né? O que eu vou dizer para você? O movimento anti-vacina, ele tem duas faces para se considerar. O primeiro é em relação assim, o retorno, o recrudescimento, né, a volta de algumas doenças ocorreu por falta de vacinação. Por falta de vacinação. Acho que o sarampo é o maior exemplo aí, né? Sarampo é o maior exemplo. É um absurdo. Gente morrendo de sarampo. O que poucas pessoas sabem é que o produto que mais salvou vidas na história da humanidade foi vacina. Outro dado que pouca gente sabe, o Alexandre, você imagina todas as guerras desde que se tem notícia na história da humanidade, tá? Você pega todas as pessoas que morreram decorrentes de uma guerra, desde que se tem notícia a Primeira Guerra, tá? Acredite você, morreram mais pessoas por doenças nas guerras do que no campo de batalha. Morreram mais pessoas por infecções, por doenças transmissíveis do que por tiro, por espada, por seja lá o que a arma for. Então, é uma coisa que pouca gente sabe disso. Vacina salva vida. Vacina, em certos casos, ela não é uma questão de escolha. Ela é uma questão de saúde pública, porque o seu direito vai até onde vai o direito da coletividade. Inclusive, os filósofos que apregoam, sempre Stuart Mills, por exemplo, que sempre defendeu o direito individual, até ele fala que esse direito é relativo quando se trata de prejudicar a coletividade. E a não vacina não é uma questão de escolha. Não é questão de escolha. A pessoa fala assim, olha, eu me nego a vacinar. Dependendo do caso, ele não tem esse direito. Muito bom. Porque a gente vê um discurso, eu tenho o direito de escolher o que injeta em mim. Não é bem assim, né, doutor? A gente vive em sociedade, né? A lei, inclusive, eu quero dizer uma coisa para você. A lei é clara em relação a isso. A lei é clara. O atual presidente, o presidente Bolsonaro, assinou, logo no começo do governo dele, leis, inclusive, nesse sentido, da obrigatoriedade de vacinas. Então, por isso que eu falo que tem muito ruído, porque não é uma questão de escolha. Não é uma questão. Inclusive, vou lhe dizer uma coisa. Se os pais ou responsáveis por uma criança não levá-los para cumprir o calendário vacinal, eles podem ser denunciados ao Conselho Tutelar e perder, inclusive, a guarda da criança, por causa de não vacinar a criança conforme o calendário. Sem dúvida. E não consegue matricular a criança na escola também, né? Sim, certeza. Eu acho que não tem que ter tolerância com isso. Doutor, qual a expectativa do senhor para uma vacina? Ontem eu, inclusive, entrevistei o doutor Maurício aqui, que está pesquisando, um dos pesquisadores aí da Coronavac, lá da Sinovac. Sim. Ele não quis dar muito uma data, mas ontem, numa entrevista à Globo News, o doutor Dimas Covas, do Butantan, diz que 15 de dezembro começa a vacinar profissionais de saúde. E o senhor, qual a sua expectativa? O senhor, claro, do meio médico aí, o que o senhor pensa disso? Olha, Alexandre, é muito difícil para mim falar depois da maior autoridade em virologia que nós temos, né?
o Dr. Maurício Nogueira é uma autoridade inconteste, foi presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. É muito difícil para mim falar depois dele. Eu vou te falar como médico e como cidadão. Veja bem, esta é uma doença muito nova. Esta é uma doença que a gente aprendeu, desculpe usar esse termo, desculpe o telespectador, o termo que eu usarei, nós trocamos o pneu com o carro andando. Isso não se aplica ao Brasil, se aplica a todos os países do mundo. Tanto que algumas convicções que existiam logo no começo da pandemia, pra você ter uma ideia, Alexandre, no começo da pandemia, o que era a conduta médica? Deu sintomas de falta de ar, já entuba e põe no respirador. Isso era convicção logo lá para março, começo de abril. Hoje não. Hoje a pessoa já é mais conservadora neste ato específico. Certas condutas, por exemplo, anticoagulantes, em estágios, quando a pessoa adquiria, chegava a um estágio moderado da doença, o início de anticoagulantes, isso também foi uma coisa que foi descobrindo, né? Então, o que eu vou falar para você? É muito novo. O próprio uso de máscara, né, doutor? O próprio uso de máscara. Eu me lembro que lá no comecinho, o próprio doutor Maurício, eu perguntei para ele de máscara, ele, não, isso é bobagem, não, é só para profissional de saúde, não, as pessoas não precisam. E aí, com o tempo, reviu-se posições, Sim. né? Sim, fomos aprendendo. A medicina foi aprendendo. Gente, isso foi uma avalanche. As pessoas têm que ter uma consciência de que isso foi um tsunami na humanidade. Foi um tsunami. Então, o que acontece? Óbvio que a vacina, tem gente que questiona, a vacina mais rápida que se desenvolveu durou 4 anos. Nós não podemos esquecer que tem 2 antecedentes, permita-me também usar esse termo, 2 primos do coronavírus, a gripe suína e a gripe aviária, que são vírus da mesma família do coronavírus. O que aconteceu? Já existiam bastante estudos com esses vírus que serviram de base para desenvolver a vacina do coronavírus. Por isso que houve, então, um rápido desenvolvimento. Agora, nós não podemos esquecer que existem algumas incógnitas. A incógnita as dúvidas, as incertezas. Quanto tempo vai durar essa imunização? Ou, falando no português claro, quanto tempo vai durar essa vacina? Vai precisar tomar uma dose? Vai precisar tomar 2? Nós não tivemos este tempo de conferência para saber quanto tempo. E mesmo porque eu vi uma fake news anteontem, que as pessoas usam a verdade para contar mentiras. Por exemplo, o pessoal fala assim, a mortalidade do coronavírus é 2,5%, o índice de efeito colateral da vacina é 4,5%, é quase o dobro. Não, mas efeitos colaterais, nós estamos falando de febrícula, dor no corpo, porque toda vacina que eu tive notícia que houve um efeito colateral mais severo, ela foi suspensa. Então, vale o risco, vale o preço a se pagar por essa vacina. Quando? Perdão, não fugindo da pergunta, né? Respondendo a sua pergunta. Não, sim. É possível sim que ela esteja aí no fim de dezembro, começo de janeiro, mas nós não podemos esquecer uma outra perspectiva. Eu quero saber para vacinação em massa, que nós estamos falando de 45 milhões de paulistas e estamos falando de 210 milhões de brasileiros. E bilhões de pessoas no mundo, né? Bilhões de pessoas. Isso, Alexandre, vai ser complicado, porque você vacinar profissionais de saúde, concorda? É um corte muito específico da população. Tudo bem. Mas e os 45 milhões de paulistas? E os 210 milhões de brasileiros? Essa vai ser uma operação de guerra. Sem dúvida. Bom, para mim, a hora que liberar, eu vou ser o primeiro a estar lá na fila, viu, doutor? Eu já quero tomar logo.
Não tenha dúvida, Alexandre, não tenha dúvida, eu tomarei também. Tá certo, gente. Tá aí o doutor Tufi Ambar Neto, médico, diretor da Faceres, falando aqui com a gente. Doutor, a gente tem mais 5 minutinhos aí, se o senhor quiser falar alguma coisa, porque às 5 horas a gente tem sessão ordinária. Curiosamente, da outra vez que a gente conversou também foi numa terça-feira, que a gente tem é o único dia que a gente tem um horário um pouquinho restrito aí, que a gente já emenda com a sessão. Doutor, fica à vontade, fala o que o senhor quiser aí, doutor. Eu quero sim, eu quero sim. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, telespectador. A pandemia não foi embora. Os números estão caindo, tudo bem, concordo. A perspectiva de uma vacina é relativamente próxima, mas eu acho que não temos que continuar evitando aglomeração, tem que usar máscara, tem que evitar comportamento de risco, tem que, desculpe o termo, tem que, eu não gosto de usar gíria, mas tem que sossegar o facho. Saia de casa apenas quando necessário. Eu acho que isso ainda está valendo. A pandemia não foi embora. Ela melhorou, mas não foi embora. Antes de bater bumbo, que o fulano A ou B estava errado, equivocado, é tudo muito novo. Não existem certezas. Então, minha palavra final é: vamos ainda ficar atentos com essa pandemia. Não vamos relaxar. Vamos tomar os cuidados, continuar tomando os cuidados. E, finalmente, agradecer a você, Alexandre, satisfação estar aqui novamente, e agradecer ao telespectador. Estamos sempre à disposição, doutor. Quando o senhor quiser, tiver informações, a gente tem sempre mantido contato aí com a sua equipe. Assim que tiver novidade, estamos sempre abertos. É para isso que a TV Câmara existe. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado aí, o doutor Tufi Ambar Neto, da Faceres lá, aí premiada com esse SAEME, Sistema de Acreditação das Escolas Médicas. Segundo ele, só 4 no estado de São Paulo, hein? Tá aí, então.